Olá, meu nome é Mariana Massariol. Eu estou aqui mais uma vez com a Beatriz Esperandil, a Bia, que é psicóloga, uma pessoa que tem a minha total admiração e gratidão também, né, Bia? Que já me ajudou, já fiz terapia com ela, é uma pessoa que eu adoro. E eu convidei ela para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que deixa muitas mamães, papais, vovós, vovôs e familiares de cabelo em pé ou sem cabelos. As temidas birras, que eu não quero assustar ninguém, mas mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer. Não, elas vão chegar. Bia, é assim mesmo que funciona? É só na minha casa? É só na casa da minha amiga? É só... Não, é geral, elas são naturais e esperadas. E se tem acontecido aí, sinal de que as coisas estão evoluindo, estão indo bem. É óbvio que, né, tudo tem um limite, a gente precisa realmente avaliar. Em muitos casos precisa de intervenção. Mas, no geral, as bias são bem esperadas, naturais, e a gente até acha comum, né, natural de acontecer. Sim, Bia. Espera. É desesperador, mas é natural. Isso. Eu ouvi muito dizer que as birras aconteciam por volta dos 2 anos de idade. Aqui em casa, elas não aconteceram aos 2 anos, eu achei que eu estava livre delas, e agora aos 3, quase 3 e meio, eu tô vendo que eu não estou livre. Existe mesmo uma fase onde elas são mais comuns? Sim. Que bom que você não tá livre, né? Porque você não ia escapar disso. Mas realmente, as birras elas podem começar em torno de 1 ano e meio, 2 anos de idade e tendem aí, né? Tem um período assim em que elas acontecem com mais frequência até os 4 anos e meio. Não significa que não vai acontecer depois disso, mas até de 1 e meio até os 4 e meio é o mais comum. É a fase, né, que a gente mais espera esses comportamentos disfuncionais. Sim, e quais são os principais motivos, assim? Muitos, existem muitos motivos. Mas no geral, assim, o que a gente chama de birra, né, nada mais é do que uma dificuldade da criança de lidar com a emoção que ela está sentindo naquele momento, né? Uma tempestade emocional. Você já fez Disciplina com Amor? Você sabe muito bem disso, né, Maria? Mas às vezes eu tenho dificuldade de Claro, colocar em prática tudo que eu aprendi. Todo mundo tem dificuldade, porque realmente não é fácil. Mas as birras, então, é uma dificuldade de a gente lidar com as nossas emoções. E aí, o que acontece? Nós somos adultos, nós já temos toda a nossa área cerebral muito bem desenvolvida, né? Na verdade, desde que a gente nasce, as funções principais já estão muito bem desenvolvidas. Mas o nosso cérebro, para ele funcionar, ele precisa de estímulos para várias coisas. Por exemplo, para uma criança andar, ela não nasce andando, ela vai sendo estimulada, ela vai engateando, até que essa areazinha da coordenação, né, se ajuste e ela consiga andar. A parte de controle das emoções também é algo que precisa ser estimulada, né? A gente nasce, a gente tem uma partezinha, né, que é o sistema límbico, que fica exatamente nessa areazinha aqui dentro, que é responsável, que é uma parte mais primitiva, ela é responsável por receber informação da emoção e responder a isso instintivamente. Então eu tenho uma emoção e eu respondo sem pensar, sem planejar, né? A gente nasce com isso, topzera, bem desenvolvido. A área que faz a gente parar, pensar antes de ter uma ação, né? Raciocinar é essa partezinha aqui que fica atrás da nossa testa, chamada pré-frontal, córtex pré-frontal. E ele vai sendo desenvolvido com o estímulo. E segundo os últimos estudos dessa área, na neurociências, a gente, né, os estudiosos lá viram, não fui eu não, os caras lá, bom, lá, que essa parte normalmente fica desenvolvida no ser humano depois dos 20 anos. Nossa! Então, é também por isso que os adolescentes são impulsivos, porque tem muita dificuldade ainda para se regular. Então, a gente muitas vezes espera de uma criança pequenininha, de 2, 3, no caso da Melissa, né? De 3, 4 aninhos, a gente espera que eles tenham um controle dessa emoção que eles realmente não têm condição de apresentar, exatamente por isso. Uma vez, inclusive, num curso do Disciplina com Amor, um pai perguntou assim pra mim, bom, então só desenvolve lá pros 20 anos, você tá querendo dizer então que eu tenho que deixar o menino fazer a birra que ele tá querendo fazer? Não, gente, não é isso. Como eu disse, precisa de estímulo. Né? E toda aprendizagem, ela se dá no nosso cérebro através de uma conexão entre um neurônio e outro. E essa conexão, ela precisa de repetição. Então vocês que são pais aí, você que é mãe, você sabe muito bem que tudo que você ensina o seu filho, você não vai ensinar uma vez só, não. Você vai falar a mesma coisa 455 mil vezes. Só? Não é? É mais ou menos isso, é muito repetitivo. Porque o processo de aprendizagem é repetitivo. A gente tem que fazer, o neurônio tem que fazer essa ligação entre um e outro aqui várias vezes. Então, se dá por repetição. Então, é isso mesmo, isso acontece, isso é natural, é repetitivo
E acontece exatamente por isso, porque a criança não tem ainda a habilidade para lidar com essa emoção que ela está sentindo e agir de uma forma mais funcional. Então ela age instintivamente. O que é agir instintivamente? Se jogar no chão, porque é a parte que ela já domina, a parte corporal. Se joga no chão normalmente, grita, taca alguma coisa que está na mão dela, dá um tapa em alguém que está próximo, né? Porque é a forma como ela sabe se comunicar. Por que as birras acontecem, né? Foi o que você me falou. Existem muitos motivos. Muitas vezes, e aí vale muito a pena a gente observar isso, pode ter alguma questão de necessidade não atendida, necessidade básica, fome. O bebezinho, por exemplo, ele chora, normalmente é fome, normalmente é porque ele tá com alguma dorzinha, ou porque quer a presença da mãe, né? Então pode ter uma necessidade não sendo atendida aí, uma criancinha maior, pode ser sono. Repara a criança final de festa. Nossa, Melissa, ela com sono é outra criança. Gente, é uma coisa desesperadora. Exatamente. Final de festa, criança mais cansada tende a ter mais birra. Então, cansaço, sono, a fome, isso pode sim gerar um comportamento de birra. Além disso, tem essa questão da inabilidade, né, de não saber como lidar com as situações. Então, isso também pode gerar birra. E aí, as situações do dia a dia também, que vão acontecendo, alguma situação de disputa, alguma situação de frustração, né? Também pode gerar, a criança tem muita dificuldade para receber não, né? Então, isso a maioria das situações de birras acontece diante da frustração, né? Muitas vezes, o que a gente precisa entender, assim, eu acho bem bacana a gente falar disso. Um comportamento, ele não acontece do nada. Ele não vem por acaso. Não é do nada. Aconteceu algo, teve um evento antecessor, aconteceu algo antes. E dependendo da forma como a família lida com isso, você vai potencializar. Então, existem coisas que acontecem antes do comportamento e coisas que acontecem depois. Entendi. Isso que acontece antes e depois pode potencializar a ocorrência de mais birras. A gente vai sanar as birras? Não vai, porque faz parte do desenvolvimento. Depende desse estímulo, se repetir várias vezes. Mas a gente pode sim, tem coisas que a gente pode fazer que podem ajudar a lidar com esses momentos de birra. Né? Resumindo, ou seja, né, birra não é necessariamente sinônimo de falta de educação. Né? Acontece em todas as melhores famílias. Em todas as famílias. É esperado. É esperado. É esperado. E o que fazer? Como reagir? Como lidar com isso de uma maneira assertiva? Primeira coisa é entender que ela é normal, que ela é natural e que ela vai acontecer. Segunda coisa, conseguir lidar com essa birra sem potencializar essa birra. Sabe aquela história da floresta pegando fogo, ao invés de você jogar água para apagar, se taca mais álcool? Muitas vezes o comportamento da família pode ser álcool na fogueira, né? Pode potencializar a birra. E aí, para isso, como que você vai fazer para não tacar mais álcool? Entendendo que isso é natural e conseguindo lidar com esses momentos. Por exemplo, crianças menores, de 0 a 3 anos e meio. Muitas vezes, ao invés de você querer entrar numa disputa de poder com a criança, para dizer que você manda, você pode redirecionar. Redireciona. Por exemplo, a criança está arriscando uma parede. A criança está arriscando uma parede. Me disseram que isso já aconteceu por aqui, inclusive. A criança está arriscando uma parede. Muitas vezes, o que a gente quer? Que a criança entenda que riscar essa parede não é legal. Só que o que pra gente é óbvio, pra criança não é óbvio. Né? Pra criança não é óbvio que a parede tem que ficar branca porque é bonito que a parede fique branca. Não. Pra criança, que lá é um lindo quadro que ela pode, né, fazer o que ela quiser. Debruçar na criatividade ali. Então, a gente faz o quê? A gente quer que a criança obedeça e pare de riscar a parede. Quando a criança é muito pequena, o que é mais aconselhável? Distrai e redireciona. Dá uma folha para a criança riscar. Vai ser dizer, filha, não risca ali, traz a criança para fazer outra coisa aqui. Redirecione mesmo a criança, sabe? Pontue para lá e fazer uma outra coisa. Esse é um ponto. Isso é uma das principais ferramentas que a gente negociar pode de alguma forma. Isso, negociar, criar combinados, por exemplo, né? Por quê? Porque a criança ainda não tem essa areazinha bem desenvolvida, como a gente falou. Ela tá ali explorando o mundo e acha que o mundo, né, tem todas as possibilidades para ela. Ela ainda não sabe regular a emoção dela. Ela ainda precisa de um adulto para direcionar. E se a gente entrar numa disputa de poder, disser que não pode e não dar outra opção, ela não vai saber lidar com isso. O que ela vai fazer? Uma birra, que é a única coisa que ela sabe fazer. Entendi. Então é natural. Então a gente vai redirecionar. Isso significa ser permissivo? Não, de forma alguma. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai fazendo redirecionamento, mas vai explicando esse não. Filha, na parede não pode, o lugar de riscar é aqui. Filha, vamos riscar aqui, a parede é um lugar que tem que ficar bonitinha. Vai explicando à medida que ela for crescendo. Quanto mais a gente for fazendo isso, mais fácil a criança vai assimilando. Eu acho que isso, inclusive, é um ponto bem importante, assim.
Nem sempre o que é óbvio pra gente é óbvio pra criança. E muitas questões que acontecem das famílias, assim, de caos familiares mesmo, acontecem porque a família espera que a criança tenha algum comportamento que pra eles... Gente, como assim, né? Você não tá reparando isso? Como assim isso é tão óbvio? E a criança não tem essa noção. Eu já até uma vez gravei um videozinho no meu Instagram que eu falo disso. Quando eu era criança... Minha família é de Baunilha, né? Então eu vinha pra cá todos os dias pra estudar, várias vezes, né? Tinha sempre o costume de vir pra Colatina. E o meu pai vinha dirigindo e eu vinha no carro atrás. E eu tinha a maior agonia de ficar no carro do meu pai e ter carro na minha frente. Eu queria ver a estrada livre. Né? Aí toda vez que tinha um carro na minha frente, eu falava pro meu pai assim, pai, corta o carro. E pequenininha eu, né? Molequinha lá. Mas já maiorzinha, não tinha 3, 4 não, já era maiorzinha. Pai, corta o carro. E meu pai falava, filha, não posso, filha, não sei o quê. E eu ficava nervosa, né? Corta. Até que teve um dia que a gente tava saindo de uma reta que tem lá de um posto de gasolina em Telemaulim, entrando numa curva. Eu falei, pai, corta o carro. Ele falou, filha, não posso. Aí ele botou o carro pro lado e do outro lado vinha um carro. Quando o outro carro vinha, ele botou só pra me explicar porque que ele não podia, né? Ele botou e voltou. Quando o outro carro vinha, eu tomei o maior susto que eu vi o outro carro vindo. Naquela hora eu entendi. Isso é uma situação assim muito fácil a gente entender o quanto que não é claro para a criança o que é óbvio para o adulto. Sim. Então eu precisei que ele me explicasse realmente, me mostrasse o que ia acontecer para eu entender por que não podia. Entendi. Entende? Então muitas vezes os adultos pecam um pouco nisso. Acham que é muito óbvio, mas para a criança não é óbvio. A criança precisa de explicação. Repara no dia a dia de vocês, a partir do momento em que vocês começarem a dar mais explicação, a mostrarem para a criança por que não pode, como que elas vão seguir melhor os combinados, sabe? Sempre vai dar certo? Não. Sim. Nem sempre vai dar certo. Não, o melhor, sim não, né? Não vai. Nem sempre vai dar certo, mas é um bom caminho. Sim. Esse é um caminho bem importante. Bia, mas chega um momento que essa situação pode sair do controle e aí é preciso de ajuda profissional. Quando entender este momento? Normalmente... esse entendimento ele passa muito pela frustração da família, sabe? Pela uma sobrecarga. A família começa a perceber que aquilo não está dentro do esperado, assim, né? Começa a ver que essas birras estão muito intensas, que de acordo com o comportamento, né, das crianças que essa família, né, convive, tá muito diferente, né? Então, muitas vezes, a criança realmente pode ter alguma questão que precisa de ajuda, muitas vezes a família precisa de orientação para saber como lidar com essas birras, porque é o que a gente falou, dependendo de como a gente lida com o comportamento disfuncional, a gente pode estar reforçando a ocorrência desses comportamentos, e aí é uma situação que precisa de orientação familiar, né? É o que a gente fala, né, da orientação parental, para esses momentos mesmo. Então, a família normalmente percebe porque a criança tem crises muito intensas e contínuas, então quase todos os dias a criança apresenta birras e são birras muito intensas, né? E essa família também vive um nível de esgotamento emocional, né, muito grande, e aí elas normalmente buscam ajuda nesses momentos, assim. Então, é bem importante, tanto quanto o sofrimento é da criança, como quanto o sofrimento é da família também, porque não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil lidar e muitas vezes gera muita dúvida mesmo. Esse é um ponto que as famílias têm muita dúvida. Sim. No meu caso, assim, não vou te dizer que é algo muito frequente, mas acontece. E quando acontece é desesperador. Sim. Mas a minha... Até porque você não está acostumado. Você não teve, né? Lógico. Não viveu isso antes. Você contou que, né, começou há pouco tempo, né? E aí a minha dúvida maior é justamente essa, assim, como ter disciplina com amor, como ir pelo caminho da assertividade, como fazer, porque muitas vezes a gente perde também, assim, né? Não, eu vou ser assertiva, eu vou sentar, eu vou conversar, e você faz uma vez, faz duas, faz três. Na quarta, assim, várias vezes já me alterei no tom de voz e é uma coisa que depois me causa uma dor, assim, porque sai do eixo também de como eu gostaria de ter lidado com aquela situação. Sim, mas também, acho que esse é um ponto, assim, importante a gente dizer também, a gente não vai ter como ser perfeito. Ninguém vai ter como ser perfeito. Ninguém vai conseguir lidar com uma situação que é estressante por natureza, né? Sempre com toda a calma e tranquilidade. Ai, minha filha. Isso é irreal. Isso é irreal, né? Nós também temos as nossas emoções, né? Nós também temos dificuldade para lidar com muitas questões. O que não é aconselhado é que essa nossa forma de lidar com as birras seja com alteração de voz, por exemplo, né? Seja de forma extrema sempre. Né? Até porque banaliza
essa forma de lidar, né? E aí já não faz efeito, né? Aquela história daquela mãe que grita o tempo inteiro e a criança já nem ouve mais os gritos. Sim. Então vai ter situação em que realmente ter uma postura de maior rigidez, de maior firmeza vai ser importante, né? Você vai falar a mesma coisa milhões de vezes, uma hora, obviamente, você vai perder a boa, você vai perder a calma. Então, só que se a gente fizer isso sempre, isso vai ficar banal, mas não vai fazer diferença nenhuma. Então, conseguir lidar com as nossas emoções também é importante, né? Lidar com a nossa frustração é importante. Pra gente conseguir também lidar com esses momentos. Um outro ponto também, que é bem importante, é ajudar essa criança a entender que emoção é essa que ela tá sentindo, sabe? Ajudar ela a entender, filho, ó, você tá fazendo isso, vamos tentar entender por que você tá fazendo isso? Você tá percebendo? Você tá cansada? Já tá com sono, da hora de você dormir, por exemplo. Ou filho, você tá percebendo, você tá fazendo isso, você tá com raiva. A gente pode sentir raiva? Pode. Raiva é uma emoção importante. Toda emoção ela tem uma função na nossa vida, né? Então, normalizar isso também é importante, ajudar a criança a dar nome a essa emoção é importante, mas a criança vai saber lidar com essa emoção se a gente direcionar. Então, filha, não é porque você tá com raiva que você pode bater no seu amiguinho, por exemplo. Não é porque você tá com raiva que você pode dar um tapa na mamãe. Eu tô entendendo que você tá com raiva, mas bater na mamãe não pode. Algumas vezes a gente vai conseguir dizer isso com calma, algumas vezes a gente vai precisar dizer isso com mais firmeza, né? Filha, não, bater em mim não pode. Né? Eu sei que você tá com raiva, você tá chateada, mas bater em mim não pode. Então, ajudar a criança a entender a emoção que ela tá sentindo, dar nome pra essa emoção e ajudar a direcionar essa emoção de uma forma mais assertiva é extremamente importante. Isso é fácil? Não, não é fácil. Principalmente porque a nossa geração também tem dificuldade para lidar com as emoções. A gente não foi ensinado a dar nome, a reconhecer a emoção que a gente está sentindo, a dar nome à emoção, a canalizar nossa emoção de uma forma positiva, né? A gente não foi ensinado a isso, né? E também não se falava tanto em disciplina com tanta assertividade. Na verdade, a gente vem, né, de uma geração, a grande maioria das pessoas vem de uma geração em que disciplinar era punir, em que disciplinar era castigar, né? E hoje em dia, a gente entende que disciplinar é orientar. É ensinar, é conduzir essa criança. A criança precisa sim de condução. Eu, particularmente, vou até falar uma coisa aqui, eu, particularmente, não acho que a gente tem que deixar a criança solta para escolher o que ela quer, a hora que ela quer, no tempo que ela quer. Não. Eu também não acho. A criança precisa de direcionamento, né? O adulto tá aí para isso, né? A função enquanto mãe, nossa função enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável pela criança é guiar essa criança. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma respeitosa. Nem sem limites e nem de forma extrema demais, sem a criança poder ter opção de escolha, né? É realmente de uma forma assertiva, do caminho do meio. Que não é um lugar que a gente vai chegar, é um lugar que a gente vai buscar. A gente vai buscar sempre. A gente não vai chegar, tô linda, tô maravilhosa, sempre fazendo disciplina com amor. Não vai. É uma busca. Tem dia que a gente vai conseguir mais, tem dia que a gente vai conseguir menos, é uma busca constante. Sim. Assim como é na nossa vida, né? Para equilibrar vários pontos. A gente não tem um equilíbrio. A gente vai tentando, todo dia a gente consegue uma coisa, não consegue outra, e a vida segue. Mas eu acredito que nesse caso, assim, o conhecimento de que acontece, de que faz parte do desenvolvimento da criança, eu acredito que já seja meio caminho andado, né? Não é só o meu filho que faz isso, não foi só o meu filho que se jogou no chão. Isso aqui em casa nunca aconteceu, de se jogar porque quer um brinquedo, por exemplo, numa loja. Mas dentro de casa existe um testar os limites daquilo que eu falei que não podia fazer e que foi feito numa segunda vez, numa terceira vez, numa quarta. Mas quando a gente entende que isso acontece, né, e que faz parte do desenvolvimento das crianças, fica mais fácil. Porque a gente, eu falo por mim, assim, não sou eu que estou errando, eu preciso, isso não está acontecendo porque eu estou errando, né? Eu tenho que ver como que eu estou lidando com isso, que é uma situação natural de acontecer. Exatamente. Acontece porque é uma criança que ela nasce e ela precisa aprender a lidar com o mundo. E ela não vem com uma cartilha. Quando isso acontece, eu vou fazer isso. Não, isso vai sendo ensinado. Então, eles vão fazer muitas coisas que não devem ser feitas. Sim. E a família está ali para fazer essa condução, para dizer isso pode, isso não pode. Só que eles não vão aceitar na primeira vez que a gente fala, né? Essa aprendizagem se dá com repetição, com muito estímulo. Sim. Eu vim aqui. Eu vim aqui pequenininho. Colinho da mamãe. Ela já estava demonstrando sinais de cansaço. Sim. Bom, crianças não vêm com cartilhas, mães também não. Não existe uma fórmula de ser a mãe perfeita e nem existem mães perfeitas. Existem seres humanos e eu acredito que o importante é a gente buscar ser sempre a nossa melhor versão. O que eu posso fazer para lidar com essa situação de forma assertiva. A gente falou muito esse termo assertividade, mas porque eu acredito que seja a palavra mesmo que define, né, a forma ideal para lidar
em todas as questões da maternidade. Ideal e possível, né? É ideal e possível, exatamente. A gente não está falando de algo que é impossível, né? A gente está falando de algo que pode ser buscado, que, como você disse, é o caminho. É uma busca constante, né? A gente nunca chega lá. Sim, Tá buscando sempre. sim. Bia, muito obrigada por mais este vídeo. Espero receber Estou à você disposição, me chama. novamente. Então, vocês, por favor, que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e deixem também nos comentários sugestões para outros vídeos. A Bia já se colocou à disposição e eu vou adorar recebê-la novamente. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Bia.